Então, começando hoje o estudo do livro Atreva-se a Ser Autêntico, livro de Ted Dollar. Um livro extraordinário que vai nos ajudar a entender, a conhecer, a nos revelar qual a nossa melhor versão para que a gente possa cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém? Aí em breve a gente está vendo se disponibiliza aí no aplicativo o link para vocês comprarem, tá? Em breve a gente quer fazer isso para ficar melhor para você, né? E você pega lá no link e já acessa. Mas pode procurar, Atreva-se a Ser Autêntico. Gente, olha o que a gente vai falar desse livro. Eu sou quem eu sou, vamos descobrir quem somos, vamos falar de o que é uma atitude autêntica, amor próprio autêntico. Tem muita gente que não realiza muitas coisas na vida, que matam, destroem seus sonhos, abandonam, engavetam sonhos, porque não tem amor próprio, não consegue ver como Deus as vê, não consegue entender o propósito do Senhor. Nós vamos ver isso. Vamos falar de assuntos do coração, vamos falar do fruto do Espírito, que é a marca da autenticidade. Vamos falar de estabelecer um relacionamento autêntico com Deus. Vamos falar a verdade sobre lealdade, coragem para olhar para dentro. Vamos falar do poder do perdão e vivendo em autenticidade, ok? Muito legal, né? Eu acho isso fantástico, tem tudo a ver com o nosso propósito para que a gente continue. Gente, se tá travando, aqui não está travando. Tá travando onde você está, ok? Deve ser a conexão, mas aqui tá ok. Travou uma vez no comecinho, agora não travou mais. Vamos lá, gente, começar? Então, hoje, olha que fantástico. Esse livro eu tô muito animada, né? Atreva-se a Ser Autêntico, porque ele tem tudo a ver com o que a gente já estava vendo. Então, primeiro, imagem. Imagem é tudo. Imagem é tudo. Não tem uma propaganda que diz imagem não é nada, seja tudo. Tem, né? Mas na verdade, imagem é tudo. A imagem que a gente tem de alguém nos faz que a gente trata ela de uma maneira, ela não é? Já parou pra pensar? Pensa, por exemplo, quando você pensa numa autoridade, governamental, por exemplo, né? Um governador, você já tem uma imagem dele. Ai, não, um governador. Ele não é uma pessoa que eu encontrei na rua de qualquer maneira, não, é um governador. Você tem uma imagem de quem é um governador, uma imagem de que tem quem faz alguma coisa. Assim, a gente tem uma imagem da gente mesmo, não é verdade? A gente tem uma imagem da gente mesmo. E a imagem que temos de nós, ela é extremamente importante. Só que o que acontece nos dias de hoje? Nós somos bombardeados em todos os lugares com imagens de masculinidade e feminilidade que na verdade deveriam de estar com acordos, como se a gente tivesse de estar, a feminilidade nossa tem que estar de acordo com certos padrões da sociedade. Ela não é? Você percebe isso? Que a mídia impõe que para você ser considerada bonita, você teria que ser loira, alta, dos olhos azuis. Bem, nada a ver. Que para você ser aceita, você teria que ser magra, ter um corpo escultural. Essas são as pessoas que, sabe? Coisa que a sociedade prega aqui. Aí acontece que se você não tem aquele padrão, você se sente inferior. Se você não tem aquele padrão, você se sente menos. Você acha que você nunca é suficiente. Você não entende porque aí você fica com uma autoestima muito baixa, porque a sua autoimagem, a imagem que você tem de você mesmo, não condiz, na verdade, com a realidade. Condiz com o padrão que o mundo oferece. O que a Bíblia fala de mundo? Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Ela fala, em outras traduções, não vos amoldeis com o padrão desse mundo. Se esse mundo tem um padrão, não é o seu. Amém? Não é o seu. Não entre no padrão desse mundo, mas fique inconformado com isso. Transforme-se pela renovação do seu entendimento. Então, a renovação tem que acontecer na nossa mente. Tudo começa na mente, tudo começa nos nossos pensamentos, certo? Então, a renovação do nosso entendimento para, então, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, vamos desmistificar uma coisa? Muita gente
demora para buscar Jesus, demora para aceitar Jesus entrar no seu coração de verdade, demora para buscar uma igreja, para fazer parte de uma família cristã. Tem uma resistência imensa, com um mito na mente. Que é um mito? É uma mentira impregnada na sua mente de que servir a Jesus é algo dificultoso, penoso, pesado. Isso é uma mentira de Satanás na tua direção. Uma mentira, gente. A melhor coisa da minha vida é viver em Cristo. A maior alegria, o meu maior tempo de paz, de discernimento, de amor, de viver coisas que eu jamais pensei em viver em Jesus. Certo? Então, por quê? Porque a vontade do Senhor, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. A questão é que a gente quer viver na nossa vontade. A nossa verdade é falha, a nossa vontade é caída, nossos desejos são contra Deus e acaba sendo contra nós mesmos, desvalorizam. Não é verdade? Então, a gente tem que tirar primeiro esse mito. A vontade de Deus, a palavra de Deus também diz que não acrescenta dor nem tristeza. Então, se ela não acrescenta dor nem tristeza, quer dizer que se existe dor na tua vida, se existe tristeza na tua vida, na tua história, quer dizer que não é da vontade de Deus, porque a vontade dele não acrescenta dor nem tristeza. É porque exatamente por você estar fora da vontade dele, você está passando por isso. Amém? A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se algo na sua vida não é bom, se algo na sua vida não é nada agradável, se algo na sua vida está longe de ser perfeito, eu quero dizer que é porque algo precisa ser alinhado com a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, por que tá assim? Ela é boa, perfeita e agradável nas suas consequências, certo? Que tudo, a Bíblia diz que em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Então tudo, até as adversidades, as dificuldades, estão cooperando juntos, juntando tudo isso, isso coopera para que o resultado para nossas vidas seja bom. Porque nós amamos a Deus, amém? Quem ama, gosta de estar junto, se relaciona. Por isso você está aqui comigo, não é verdade? Nós que amamos a Deus, aleluia. Então quero dizer para você que na verdade as notícias da mídia, da internet, de revistas, filmes e todas essas formas aí têm pretensão de moldar a forma como a gente se vê. Certo? Boa parte dessas imagens não é reflexo preciso de quem realmente nós somos. E também não retrata a razão pela qual fomos criados, bem longe de retratar essa razão, certo? Ser autêntico, na verdade, é ser real, é ser atestado, provado, é ser legítimo, sabe? Não é quando você pensa, isso é autêntico. Não, isso é real, isso é verdadeiro, isso daqui que é autêntico é porque tá atestado, tá provado, você pode confiar. Não é assim? Então, é quando algo é legítimo, tentar moldar nossa vida a partir das imagens que nós vemos ao nosso redor, isso não vai mostrar pra gente a nossa autenticidade. Mostrar nós autênticos como indivíduos não vai mostrar. Em vez disso, vai nos induzir a conformar-nos com algo diferente do que nós somos. Muitas vezes, hoje, o padrão de vida que você vive não é baseado no que você realmente é. E por isso que você vive, às vezes, frustrado, não se sente aceito, porque você trabalha em você padrões, tanto de vestir, de pensar, de reagir, de maneira que agrade aos outros, e não da forma com que você realmente foi criado, não da forma que agrada a Deus. Eu tive um trabalho intenso na minha vida nessa área. Na verdade, eu tinha perdido completamente minha identidade. Quando eu cheguei em Jesus, eu tive uma crise de identidade tremenda, tremenda. Por quê? Eu tive uma crise de identidade muito grande, porque, na verdade, no momento que eu me deparei com a identidade que Cristo tinha pra mim, com a imagem que Ele diz do que eu sou, eu falei, gente, mas, meu Deus, nossa, é verdade, eu ficava querendo ser antes sensual, como o mundo dizia que era importante, que eu achava que a mulher, para ser desejada, tinha que ser sensual. Quem disse isso?
as mulheres que você pode ver, as mulheres mais bem casadas não são as sensuais. Tem que tirar esse mito, né? As mulheres mais bem estabelecidas em família e tudo mais não são as mais sensuais, pelo contrário, né? O mundo diz que para você ser desejada você tem que ser sensual, que você tem que ser, que você tem que andar num certo padrão, usar certos tipos de roupa. Gente, isso é pra quem vive nessa superficialidade do mundo que eu vivia. Eu vivia num nível de vaidade absurdo. E isso, quando eu cheguei em Deus e eu vi que esse não era o padrão de Deus pra mim, que o que Deus tinha me feito, a minha originalidade tinha sido roubada, porque ela foi confundida com os padrões que o mundo dizia. E eu fiquei tentando ser aceita, tentando me encaixar nas coisas do mundo. Entendeu? E aí a gente acaba que se perde, não sabe mais quem é. Eu demorei um tempo para me reconstruir, para construir a imagem real de quem eu sou. Para eu chegar hoje aqui com você e estar fazendo um estudo que, na verdade, gente, eu não vi ninguém fazendo o que eu tô fazendo com você hoje. Eu vi pessoas entrando, fazendo transmissão ao vivo, mas não fazendo estudo de livro, até porque tem gente que é orgulhoso bastante para querer fazer só o que é seu. Eu, na verdade, estou honrando outros autores, valorizando o trabalho deles, pegando o trabalho deles de base para o meu, não é verdade? Eu acho assim incrível, a gente tem que honrar esses autores que dedicaram tempo, energia da sua vida diante de Deus, buscando revelações do céu, lendo, estudando a palavra, estudando e buscando mais de nós, buscando sobre comportamento humano. Então a gente está valorizando a parte deles, né? Então a gente honra a eles também fazendo esse estudo e colocando eles como uma base fantástica para nos conhecer. Não é verdade? Eu fico muito animada com isso. Eu gosto mais disso. Então a forma como nos vemos diz tudo. E todos nós enfrentamos a questão da imagem, especialmente porque vivemos num mundo onde somos definidos mais pelo que está do lado de fora do que está do lado de dentro. A gente vive assim, sabe aquele ideal de Mulher Maravilha? As mulheres, vamos pegar mulher e homens, né? As mulheres vêm com esse ideal de Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, que tem que ser tudo, que é uma pressão em cima das mulheres muito grande. Ela não é verdade, né? Ela tem que dar conta de tudo, estar em todo lugar ao mesmo tempo e viver de acordo com padrões às vezes inalcançáveis, que não são para ela, não é verdade? E ao mesmo tempo os homens também não são isentos disso. Eles também têm a parte dele, porque, gente, fala a verdade. Na verdade, os homens têm esse peso de que o sucesso deles é determinado pela quantidade de dinheiro que eles ganham, pela quantidade de dinheiro que está no banco e não pela integridade e caráter que eles têm. Isso é seríssimo. Dizer que para você dar peso de valor para um homem é o quanto que ele tem de dinheiro no banco. Não, que absurdo. Pesar isso mais fortemente do que integridade e caráter. Tem coisas que são importantes? Tem, certo? Mas vamos lá? O que é mais importante? Como que Deus vê todas essas coisas? Não é verdade? E acaba que essa exigência toda, tanto para homens quanto para mulheres, acabam fazendo o quê? Acabam deturpando o que a gente pensa ao próprio respeito, fazendo com que a gente se sente com medo de se expor, com medo de ser autêntico, porque como eu não atendo a certos padrões, não vou ser aceito, as pessoas não vão me aceitar, né? Aí acaba que você tem medo, afeta a autoconfiança, afeta as habilidades. Na verdade, quando você não atinge tudo aquilo, você se sente enfraquecido, às vezes derrotado, às vezes humilhado. Então você fica na sua. Quando é pra você se posicionar em algo, você prefere ficar na sua com medo de ser reprovado. É ou não é? Né? Tem gente que não fala em público por conta disso. Não vê que Deus tem habilidades nele, mas como ele não tá no padrão que os outros acham, que ele vê que a sociedade determina, ele acha assim, não, eu nem posso tentar, isso não é pra mim, e acaba se escondendo atrás disso, não é verdade? Olha só, se a gente não entender o plano e propósito de Deus para nossas vidas, a gente tem que mudar, a gente
nunca muda a nossa forma de ver. Se você, na verdade, tem medo de enfrentar algumas coisas, medo de arriscar, medo de falar em público, tem medo de ser rejeitado, tem medo do futuro, tem medo até de dar certo, medo de dar errado, medo das coisas, é porque provavelmente você não sabe, com convicção eu te digo, você não sabe o propósito do Senhor para a tua vida. Se você souber, se você encontrar, se você se encaixar nisso, pelo contrário, ao invés de ter medo, você vai vestir esse propósito e vai agir. Amém? Que bom, tem gente contando aqui que tem vencido isso, né? Essa vergonha, esse medo, que provavelmente começou lá na sua infância. Porque muitas vezes você foi reprovado alguma atitude sua por um professor, pelos seus pais, pessoas não acreditaram em você, você se sentiu humilhado, se sentiu envergonhado e várias coisas aconteceram. Por conta disso você se retraiu e agora adulto você não consegue se expor. Eu quero falar agora com você que tá passando por isso. Você consegue identificar aí, puxa, Ellen, é verdade o que você tá falando. Na verdade, eu não consigo ser autêntico porque eu tenho muito medo de ser reprovado. Eu não sei onde começou tudo isso, eu não sei desde quando eu tenho medo de falar em público, eu não sei desde quando eu tenho medo de falar o que eu penso, porque eu tenho medo que as pessoas não me entendam, que as pessoas me cortem, eu tenho medo das coisas não darem certo. E você fica paralisado, você jamais vai conseguir cumprir o propósito do Senhor para a tua existência se você permanecer nisso. Então, qual é o meu conselho com você agora? Você que fala assim, é isso, eu tô passando por isso. O que eu quero? Eu quero que você agora, onde você está, você pergunte a Deus. Pergunte, Senhor, aonde começou tudo isso? Aonde começou em mim esse problema que hoje eu tenho vergonha? E eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus, aí aonde você estiver, vai te conduzir. Espírito Santo querido, conduz agora cada um que estiver me ouvindo, porque todos nós temos medos, todos nós temos vergonhas guardadas, todos nós temos problemas não resolvidos. Então quero que o Senhor sonde aonde cada um estiver, aonde começou tudo isso. De repente o Espírito Santo vai te levar a um lugar aonde você vai lembrar de uma frase que alguém lançou para você. Você vai lembrar de uma reprovação, um olhar, uma atitude, uma ação, uma circunstância. Talvez você lembre já agora. Talvez você vai lembrar mais tarde. Mas eu quero te pedir que quando o Espírito Santo te apontar onde você começou a ter vergonha. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É muito sério, né? Então quer dizer assim, por quê? Porque o tímido é aquele que você intimida até o que Deus tem para usar em você. Então para que Deus possa te usar, qual que é o caminho de fazer isso? Colocar na cruz, colocar aos pés da cruz, porque Jesus morreu por nós, pelas nossas vergonhas, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas rejeições, todas foram levadas na cruz. Então, se lá atrás o Senhor fez alguma coisa nesse sentido com você, o Senhor trouxe a memória de alguma coisa lá atrás para você, eu peço que você coloque aí onde você estiver, ore ao Senhor e fala, Pai, é verdade, eu lembrei quando a minha professora disse aquilo, eu lembrei quando meu pai não disse isso, a minha mãe me reprovou, né? Você começa a lembrar de coisas que aconteceram lá na tua infância, é que lá começou, e aí depois outras vezes você foi se sentindo assim, por conta disso, hoje você não consegue ser autêntico, hoje você não consegue, você tem dificuldade em resgatar a sua originalidade, então o que você faz agora, né? O nosso método coaching, o nosso método como coach cristã, ao invés de eu te perguntar apenas, é a gente perguntar a Deus, já que Ele que nos criou, já que nós somos corpo, alma e espírito, nós vamos levar em consideração essa trindade e vamos colocar diante dos céus, amém? Aonde você foi paralisado, aonde que você não conseguiu entender, que faz hoje às vezes, ou você até fala no meio das pessoas, mas se alguém te reprovar, se alguém, por exemplo, tem gente que quando recebe um feedback, quando recebe uma resposta, fala assim, Ellen, olha,
Por exemplo, alguém falou pra mim assim, Ellen, eu não gosto que quando você começa os vídeos, você manda muitos beijos e abraços. Mas muita gente falou isso pra mim. Gente, eu recebi isso como um presente. Porque se ninguém me der o feedback, como eu vou saber que vocês não estão gostando, não é verdade? Pra mim é ótimo, é um indicativo. Ah, olha que bom eles me falaram isso, eu já sei por onde eu vou. Eu vou começar a só esperar formar um público pequeno e logo já começo. Vou dar uns ois no começo. Ellen, você para muito, Ellen faz isso. Os feedbacks me ajudam a analisar se aquilo realmente está fazendo sentido para eu me adequar. Se eu tenho uma maneira melhor de fazer, eu vou buscar, certo? Então é isso que eu tô fazendo, né? Então primeiro vejo na lista faz sentido. Agora tem gente que quando recebe um feedback, fala assim, ó, isso daqui... Ah, mas é que isso aqui... Não, mas olha, porque eu... Sabe pessoas assim que na hora já sai da paz? Já estabeleceu uma inquietude de espírito, quer dizer que há algo aí que começou há muito tempo e muitas vezes lá na infância, que você foi reprovado, cortado e agora você precisa se autoafirmar, você precisa falar várias vezes, você se protege, tendo que ter uma necessidade de mostrar que você faz certo, que você tem uma justificativa, que você não erra. Opa, se você tem essa necessidade, é um indicativo, é um alerta para você colocar diante de Deus e perguntar, Senhor, eu quero receber com tranquilidade, lidar com uma pessoa normal, sem sair da minha paz, sem sair do meu espírito, como eu faço? Então põe diante de Deus, ora e fala, Senhor, aonde começou tudo isso? Me mostra, Espírito Santo. Se você perguntar a Ele e esperar para ouvir a voz dele, Ele vai trazer à tua mente cenas. Fica quietinho um momento e deixa ele trazer as cenas. E no momento que ele trouxer essas cenas, se te doeu, fala, Deus, naquele momento eu me senti assim, 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 assim. O Senhor estava lá e Deus vai te lembrar como Ele estava lá e onde Ele está. E você fala, esse sentimento fez com que eu me sentisse uma pessoa reprovada, uma pessoa derrotada, uma pessoa que só erra, uma pessoa fracassada. Mas isso é verdade ou é mentira? É isso que você é para Deus? Não, né, querida? E Deus vai mostrar para você, né? O que realmente você é para Ele. Amém? Como que você acha que Deus te vê? A gente muitas vezes se vê como uma pessoa, a gente se olha muito mais para as nossas dificuldades, as nossas mazelas, mas como que Deus olha para você? Então a grande indagação dessa noite, eu quero fechar com isso, eu vou continuar esse estudo da primeira parte desse livro, para não ficar muito longo hoje, eu vou continuar na nossa próxima, no nosso próximo dia de vídeo, tá? Mas leva essa, pergunta a Deus, coloca todo o teu sentimento na cruz e fala, Senhor, aquilo que eu pensei errado de mim, que me fez sentir assim, 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 agora eu deixo aos pés da cruz, porque Jesus já morreu para que eu não sentisse isso. Mostra pra mim quem eu sou pra ti, Senhor, e Ele vai te mostrar, né? Você não é imagem e semelhança dele? Você é filho e filha amada do Senhor? Você foi escolhido, Ele disse que te escolheu primeiro, que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ah, queridos, Deus tem algo tão grande pra você que tem sede dele, porque quem o busca tá buscando tesouros escondidos, está encontrando a fonte da paz, a fonte do consolo, tá procurando a fonte de toda a provisão, a fonte da direção das nossas vidas, tá encontrando a fonte do amor, tá encontrando a fonte de tudo que a gente precisa, a gente encontra aí no Senhor. Não é verdade? Você tá carente? Deus é a fonte de que supre toda a tua carência. Nada, eu quero te alertar, né? Você que é cheio de expectativa em pessoas, não coloca a expectativa no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais. Nossa expectativa tem que estar no Senhor. Só Ele pode suprir esse buraco aí dentro de você, né? Essa carência, né? Se você quer ser aceita, pergunta pro Senhor se você é aceita por Ele. Você tem que ser aceita por Ele. Quando você quer ser, quando você olha para Deus e fala e deixa que outras pessoas determinem a sua identidade,
Quando você fala assim, não, porque é minha mãe, porque meu pai, porque meu professor, porque meu avô, sei lá. Quando você deixa que outros olhem pra você e que fizeram você se sentir derrotado, se sentir envergonhado, se sentir injustiçado, quando você deixa que isso acontece, você está deixando que eles e não Deus determinem sua identidade. É pecado de idolatria. Você está deixando com que isso seja mais importante do que Deus disse de você. E toda vez que a gente deixa que outra pessoa, outra situação seja mais forte do que Deus, a gente está idolatrando, tirando Deus do centro. Se o Senhor é o centro da minha e da sua vida, você tem que saber o que Ele pensa de você. Então, Ele te vê como? Vamos lembrar o que a palavra dele diz sobre você? Eu te convido não só a olhar, porque a palavra já diz várias coisas, não é verdade? A palavra diz várias coisas mas ela não pode ser algo de motivação. Eu te aconselho a agora no teu quarto fechar os teus olhos e perguntar. Vamos fazer isso agora junto? Para terminar? Vamos, você que tá aí, eu quero convidar agora você fechar os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos por um instante onde você está. Feche os teus olhos. E eu vou orar com você. Fique de olhos fechados para você se concentrar apenas no que Deus vai falar com você. Pai, eu quero te pedir agora que o Senhor esteja visitando cada pessoa que está aqui ouvindo, assistindo, que seja ao vivo ou depois gravado, que o Senhor possa agora, nesse exato momento, visitar os corações, sondar os corações. Traz a memória, Senhor. Traz à memória situações do passado que deixou com que essa pessoa se sentisse muitas vezes impotente, insegura, que se fez se sentir rejeitada, que fez se sentir, Deus, deixada de lado. Então, pega cada um que está sentindo isso agora. Eu quero junto com essa pessoa colocar diante da tua cruz, entendendo que o que nós passamos, que essas situações significaram, são situações, Deus, que nós passamos e que naquele momento nos marcou muito, mas hoje nós entregamos na cruz, porque sabemos que Jesus já levou na cruz. Nós abrimos mão, colocamos diante de Ti. Eu peço que o Senhor alcance agora, nesse instante, cada coração. Nós levamos diante de Ti, pedimos agora. Mostre, Senhor, mostre para cada um aonde o Senhor estava nesse momento. Mostre que o Senhor estava, onde o Senhor estava, os livramentos que o Senhor deu, as coisas que o Senhor impediu de acontecer naquele dia que poderia ter sido muito pior. Mostre aonde o Senhor estava. E fala agora para cada um, ó Deus. Fala para o teu filho que está me ouvindo, para a tua filhinha que está te ouvindo agora aí. Como que o Senhor a vê? Como que o Senhor o vê? Quem é essa pessoa para o Senhor? O que Deus está falando com você? Quem você é para Ele? Quem você é para Ele? Pergunta, quem você é para o Senhor? Quem você é para Jesus? Ele está falando com você? Você é o quê? É princesa, é filha amada, é um líder, é um eleito, uma eleita, é amiga de Deus. Eu quero declarar que o Senhor vai falar com você essa noite, amém? Eu quero incentivar você agora a não continuar no Face vendo outras coisas, a você ter um momento com o Senhor, certo? Vamos começar o nosso primeiro dia hoje, com que você leve diante de Deus, primeiro, tudo aquilo, mas diante dele, ele tem que falar com você, amém? Não é a Ellen não faz nada na sua vida, quem faz é Deus, através da Ellen, Deus através dos livros, Deus através dos áudios, é Deus. Mas você precisa se relacionar com Ele. Aí, ó, tem gente dizendo que é princesa do Senhor. Amém, Érica, amém. Ouça do Senhor que você é para Ele. E tudo que é fora disso, tudo que você ouviu no passado, substitua. Toda mentira do inferno que foi implantada em momentos de dor, agora eu declaro que são retiradas da tua história e implantada a verdade do Senhor, que é o que Ele fala de você, amém?
né? Nós somos princesas do Senhor, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nascemos para ser águias, dar voos altos. A palavra diz que os que esperam no Senhor voam com asas como águias. Nascemos para sentar nos lugares altos, ser cabeça e não cauda. Tudo que não se cumpriu ainda, eu quero declarar na tua direção que é temporário. O Senhor vai cumprir porque Ele é fiel. Amém? Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, tá na palavra dele. A palavra é nossa espada do Espírito. A gente declara, os argumentos de Satanás caem por terra. Então entenda quem você é em Cristo. E nós vamos falar a partir do próximo estudo sobre essas imagens que produzem e vamos firmar isso no nosso caráter juntos. Amém? Amém? Gente, tô muito feliz de começar. Eu vou ver se eu vou ao menos, no mínimo, uma vez por semana, eu vou estar entrando para esse estudo com você. Não é mais diário, não tenho como agora fazer esse estudo diário, certo? Mas a gente vai fazer isso ao menos uma vez por semana. Se eu puder entrar mais, eu aviso de alguma maneira ou na página. Fiquem atentos, baixem o aplicativo. Procura lá o aplicativo Coach Cristã e baixa o aplicativo, você vai receber áudios, vai receber os vídeos, logo vão estar lá também. Amém? Lá você acha a página do Face, acha tudo. Quer ir direto? Abre lá e vai sair direto lá. Amém, queridos? Ó, um beijo imenso pra vocês. Estou muito feliz de ter voltado, né? Com tudo aqui com vocês. Um coraçõezinhos pra vocês. Gente, beijos e até o próximo estudo.